pessoal, professora Lígia, canal X Química, hoje falando sobre ligações iônicas. O primeiro conceito que nós precisamos saber é a regra do octeto. Essa regra diz que os átomos eles têm a tendência de ficar com 8 elétrons na última camada, ou seja, a camada de valência. Se eles não tiverem esses 8 elétrons, eles vão procurar, de alguma maneira, fazer ligações para que isso ocorra. Quais são as exceções? Os gases nobres, que já têm 8 elétrons na última camada, e o gás hélio, que é um gás nobre e que possui 2 elétrons na última camada. O que é uma ligação iônica? A ligação iônica ela é justamente esse tipo de união entre os átomos em que haverá formação de íons, ou seja, um íon, um átomo, ele vai fornecer elétrons e o outro átomo ele vai receber elétrons. Dessa maneira, os dois ficarão com 8 elétrons na sua camada de valência, os dois vão ficar com a sua estabilidade, mas não serão mais átomos, e sim íons. E que elementos que conseguem fazer isso? Na tabela periódica, a gente vai observar que os elementos que fazem essas ligações são os metais da família 1A, 2A e 3A, que perdem elétrons, e os átomos das famílias 5A, 6A e 7A, que são ametais. Então, a ligação iônica é uma ligação entre metal e ametal, e entre hidrogênio e metais. Vocês estão vendo aí a tabela periódica? Então, na tabela periódica, veja, em vermelho está as famílias que doam elétrons. Então, a família 1A vai doar 1 elétron, a família 2A, 2 elétrons, a família 3A vai doar 3 elétrons, e as outras famílias que estão em verde, essas famílias em verde, elas vão receber elétrons. Você tem a família 5A que recebe 3 elétrons, a família 6A que recebe 2 elétrons e a família 7 que recebe 1 elétron. A união dessas famílias vai formar os íons positivos, que são aqueles que vão doar os elétrons, e os íons negativos, que serão aqueles os elétrons. Então veja aqui, ó, um exemplo de uma ligação iônica entre um metal e um ametal. Nós temos o sódio, que é o Na, junto com o cloro. O sódio ele tem 1 elétron na última camada, ele é um representante da família 1A, é um metal alcalino. E o cloro, ele é um gás da família 7A, tem 7 elétrons na última camada. O que vai acontecer? O sódio vai doar esse elétron para o cloro, ficando um cátion, ou seja, um íon positivo. E o cloro vai receber esse elétron, ficando um ânion, ou seja, um íon negativo, e formando a substância NaCl, que é o cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha. E a ligação iônica também ocorre entre o hidrogênio e metais, como a gente já tinha falado antes. Por exemplo, o sódio com hidrogênio vai dar um hidreto de sódio. Na ligação iônica, os elétrons são transferidos de um átomo para o outro. Elas são interações fortes, porque são eletrostáticas, então elas são interações que formam retículos cristalinos, e essas interações, por serem iônicas entre positivos e negativos, têm características muito específicas. Eles são sólidos nas condições normais de pressão e temperatura. Vamos dizer, o sal de cozinha é um sólido. Possuem altos pontos de fusão e de ebulição, conduzem à corrente elétrica e são solúveis em... Aqui vocês têm alguns exemplos de ligações iônicas e os seus retículos, ou seja, a sua fórmula, a forma cristalina, os seus retículos cristalinos, como é que ficam? Você tem o cloreto de césio, verdinho, você tem o sulfeto de zinco, branquinho, e o fluoreto de cálcio, que é esse amarelo.
E como é que você vai saber como é que faz para obter ou não uma ligação iônica? A primeira coisa é usar o diagrama de Pauling, ou seja, fazer distribuição eletrônica. Nesse exemplo, aqui nós estamos pegando o Na, que é o sódio, e o oxigênio, que é... e o oxigênio. Quando você tem sódio, o sódio ele está na família 1A e o oxigênio ele está lá na família 6A, porque ele vai ter 6 elétrons na última camada. Quando você faz a distribuição eletrônica, você está vendo em rosa 3s1, ele tem um elétron na última camada, o sódio. Se você tirar essa camada, a camada anterior, que é 2s2, 2p6, tem 6 elétrons, tem 8 elétrons na última camada. Ou seja, ele vai ficar na configuração de gás nobre e vai ficar feliz. Então, ele vai perder esse elétron. E o oxigênio, por sua vez, tem 6 elétrons, então ele vai ganhar 2. E como é que eu monto essa fórmula? Veja, essa fórmula é montada da seguinte maneira. O Na, ele é mais 1, o oxigênio é O, oxigênio 2 menos. Você vai fazer uma cruz, ou seja, você vai descer o 2 para o lado do Na e vai descer o 1 para o lado do oxigênio. Você vai cruzar, como se fosse uma tesoura. E você tem a fórmula, que é N2O, que isso é um óxido de sódio. A mesma coisa nesse exemplo 2 com o cálcio, que é da família 2A, e o oxigênio, formando o óxido de cálcio. Mas como aqui você tem mais 2 e menos 2, e os dois números são iguais, não é necessário você fazer a cruz e descer os números, porque eles são iguais. Quando não forem iguais, você tem que fazer a cruz e descer. Como é que eu vou saber? Então, como a gente estava falando, você primeiro faz o diagrama de Pauling e descobre quantos elétrons estão na camada de valência. Aí você vai ver que se ele tiver 1, 2 ou 3, eles serão doados e vão formar os íons positivos. E se tiver 5, 6 ou 7, eles vão receber elétrons e formar os íons. E aqui é aquilo que eu estava explicando para vocês. O alumínio, quando você faz a distribuição eletrônica dele, ele tem 3 elétrons na última camada. O oxigênio, quando faz a distribuição, ele tem 6 elétrons na última camada. Logicamente, o alumínio ele vai doar esses 3 elétrons. E o oxigênio, ele tem que receber 2 elétrons. Vocês estão vendo a cruzadinha aí? Então, esse 3, ele desce a rampa e vai parar lá no oxigênio. E esse 2 desce a rampa e vai parar lá no alumínio. O que que significa, então? Que nessa fórmula eu vou ter dois íons de alumínio e vou ter 3 íons de oxigênio, sendo que alumínio é cátion, porque perdeu elétron, e o oxigênio é ânion, porque ganhou elétron. Agradecemos a esses sites e blogs, do qual nós tiramos parte do conteúdo e também parte das fotos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer problema ou perguntas, mandem seus comentários para o blog, que é xquimica.blogspot.com, e a gente se vê no próximo, que é sobre ligações covalentes. Até mais!